Olá, gente. Então, tava fazendo uma live, mas a internet não ficou legal. E aí a gente vai tentar finalizar por aqui. Aqui é um e-book das humanas. E eu gostaria de trazer algumas coisas para vocês compreenderem um pouquinho mais. Olha só. A gente vai começar aqui para a área de humanas. Tá? A gente vai começar aqui. As competências. Então, olha só. O que você precisa saber? Você precisa compreender os elementos culturais que constituem as identidades, compreender a sociedade, natureza e suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Quando você for ver aqui, na filosofia ele fala sobre compreender a sociedade e a natureza. Quando a gente vai para a geografia, ele também fala sobre compreender a sociedade e a natureza. Quando a gente vai para a história, ele fala sobre compreender a sociedade e a natureza, e na sociologia também. Por quê? Porque a prova do Enem são as competências, né, que elas estão dentro dessa questão dos eixos cognitivos, onde você vai ver uma interdisciplinaridade das situações. Então, aquilo que eu estudei em história, de alguma maneira eu vou ver em geografia e tudo mais. Então, quando a gente consegue dialogar com os quatro, a gente consegue fazer uma matriz melhor e consegue compreender essas situações todas. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho? Né? Algumas coisas básicas. Quando a gente for falar sobre filosofia, né? Para não sairmos, né, falando só da sociologia, bora ver aqui um pouquinho. Filosofia antiga. Falar de filosofia antiga é falar de quem? Sócrates, Platão e Aristóteles. Vocês precisam verificar o entendimento sobre o que é ética e o que é política para cada um deles. Além disso, como é que se organizava, o que eles defendiam, né? Porque muda bastante de um para o outro. E a seguir a gente vai ver um exemplozinho aqui, olha só, vocês estão vendo aqui, né? Isso de 2000 e nem 2014. O que a gente vê aqui? Aristóteles e Platão na escola de Atenas, olha só. No centro da imagem, aqui, o filósofo Platão é retratado apontado para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Né? Então eu preciso conhecer. Platão ele falava sobre o mundo das ideias e o mundo sensível. Quando ele coloca o dedo para cima, ele está lembrando do quê? Da questão do céu. Então, qual seria a alternativa correta? É a suspensão do juízo como reveladora da verdade? É uma realidade inteligível por meio do método dialético? É a salvação da condição mortal pelo poder de Deus? Ou, né? Ou é a essência das coisas do mundo intelectual, né? Resposta correta, letra B. Por quê? Quando Platão aponta para cima, ele está indicando o céu, que deve ser entendido no contexto das ideias dele como um mundo ideal, ou seja, o mundo das ideias. Para Platão, há dois tipos distintos, como ele coloca aqui, o mundo das ideias e o mundo das essências, inteligível e tudo mais. Então, a gente precisa compreender. Para Platão, o que ele fala? Né? E Aristóteles aponta para baixo para um mundo sensível, material e prático, enquanto Platão para cima, que é o mundo das ideias. Então, se eu conheço a ideia de Platão e de Aristóteles, eu consigo fechar essa questão rapidinho. Tá? Outro ponto, a gente vai passar logo para cá, né? Escola de Frankfurt, indústria cultural. O que a gente vai ver? A comunicação, a alienação, a mediatização mesmo, como exemplos desses conceitos todos, né? Como é que se dá os meios de comunicação de massa, a questão do consumismo, as forças que agem trazendo os desejos do consumidor, escamoteando a verdade, gerando um sujeito que vive apenas daquilo que a mídia tem colocado, né? Então a gente precisa compreender o que é a história de Frankfurt na escola. Então, a gente vai passar aqui rapidinho. Outro ponto, Habermas, faz a diferenciação entre essa questão da esfera pública, a prática do discurso e tudo mais. E a gente vai indo, tá? A gente tem 44 segundos aqui, é rapidinho. A gente vai passar, né? O que você precisa saber de história, né? Qual é o principal da história? Eu preciso compreender o quê? Os temas mais presentes. Ditadura militar, corrupção, era Vargas, Brasil, Império, abolição da escravatura. A gente vai ficar por aqui, eu vou para as outras competências, tá bom?